Fala aí, pessoal, tudo bem? Entrem no nosso Dominus, no portal Dominus, e coloque lá revisão. É claro que depois vocês vão me enviar, vocês vão responder a revisão, prolongar ela mais um pouquinho e vão enviar de volta. Mas vamos lá. Na primeira questão da revisão está falando a lideranças e o papel é um dos papéis do administrador. O que é liderar? Nós vimos que o administrador tem 3 papéis. Vocês viram isso na pesquisa que vocês fizeram. O administrador tem um papel informacional, onde ele procura informações. Tem o interpessoal, onde inclui entre eles a liderança. E tem o papel decisório, aonde está o empreendedorismo, aonde ele tem que tomar uma decisão. E liderar é a capacidade de influenciar pessoas, de fazer com que as pessoas acreditem em você. Então, essa é a resposta da questão 1. Na questão 2, o texto é o seguinte: papel significa um conjunto de expectativas das organizações a respeito do comportamento de uma pessoa. Cada papel representa atividades que o administrador conduz para cumprir as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, segundo Chiavenato 2003, na página 6. Segundo Chiavenato, pode ser identificados 10 papéis específicos do administrador, dividido em categorias. Os papéis que envolvem eventos em que o administrador deve fazer uma escolha, requerendo tanto habilidades humanas quanto habilidades conceituais, denomina-se. Então, se tem que fazer escolha, denomina decisões. Aí nós temos individuais, o administrador tem decisões de forma individual, interpessoais, que são aquelas que têm a ver com a questão, por exemplo, da liderança, informacionais, de ter informações, de distribuir informações, de buscar informações, e tem as jurídicas que está aqui. Essa não existe, não é papel do administrador. Claro que com o advogado ele tem que acompanhar as leis, todo o processo, mas está mais na informacional do que realmente um desempenho jurídico. Então, essa é a resposta da segunda questão. Na terceira, o texto diz o seguinte: nos primórdios da administração, 3 teorias são consideradas pioneiras: a administração científica, Taylor, e Ford, a teoria clássica, Fayol, a teoria das relações humanas, Elton Mayer. Analise as afirmativas sobre elas. A administração científica objetiva o aumento da eficiência da indústria através da racionalização dos trabalhos dos operários. A administração científica objetivava o aumento da eficácia da indústria através da racionalização do trabalho. Isso mesmo, que é quanto mais o trabalho fosse racional, mais produtivo seria. A teoria clássica da administração enfatiza a estrutura da análise da organização. Isso mesmo, Fayol estudava muito dentro da empresa, enquanto Ford estudava muita produção. Os estudos da motivação humana, a liderança e a comunicação são decorrências da teoria das relações humanas. Sem dúvida nenhuma, são decorrentes. Claro que isso foi mais ser estudado pela teoria comportamental, Maslow, Friedrich Heisenberg, mas ela foi o prepulsor, né? Ela falou assim: é importante entender dos homens na empresa. Então, alternativa 1, 2 e 3 estão corretas. Bom, aqui vem a quarta questão, é uma questão de asserção e razão. Como é que eu faço, professor, essa questão? Primeiro eu leio a questão e vejo se essa afirmativa está certa. Vamos ler? Impossível dizer que a administração surgiu apenas no ano de 1903, com a publicação de Taylor, sem que houvesse alguma preparação e influência histórica que sempre existiu. Organizações, sejam elas familiares, religiosas ou militares. Verdadeiro ou falso? Essa alternativa é verdadeira. Mas a alternativa, agora então, A1 é certo. Vamos ver a 2. Essas organizações influenciaram a maneira como as organizações modernas administram seus interesses, visto que os objetivos organizacionais, desde o primórdio das civilizações, existem. Essas organizações começaram a viver em sociedade, já existia ali uma empresa.
As organizações familiares influenciaram e influenciam a forma como as empresas são administradas, de maneira inconteste e definitiva. As concepções familiares influenciam os administradores e, consequentemente, a forma como eles administram suas empresas. Então, realmente, a empresa familiar é um estudo à parte. Aqui na universidade, nós vamos estudar melhor quando nós chegarmos em gestão de pequenas e médias empresas. Então, nós vamos estudar lá o componente familiar. Mas, sem dúvida nenhuma, influencia. Então, as duas alternativas estão verdadeiras, mas a primeira não tem relação nenhuma com a segunda. Então, a seção 1 e 2, a letra B. A seção 1 e 2 são preposições verdadeiras, mas a segunda não é a justificativa da primeira. Quinta questão. O pagamento ou recompensa salarial, mesmo que de forma justa e até com certa generosidade, não é o único fator motivador para um trabalhador. Isso foi demonstrado pela experiência de Taylor. Taylor, para ele, a motivação é pagar. Fayol, mesma linha. Ford, idêntico. Ford falava muito do salário justo, a redução de carga horária, para a pessoa ter lazer, andar de carro da Ford, mas também não mais que isso. Hawthorne e Rutherford. Rutherford não tem nada a ver, vocês vão ver ele um pouco lá na frente, que é o surgimento das 7 irmãs da indústria Alfred Sloan. A gente vai estudar um pouco sobre os clássicos. Então, Hawthorne, que na realidade devia ser Alton Maio, porque é o único que não está o nome do autor aqui. Hawthorne era só o bairro onde ficava a indústria da GE de elétricas, mas é a alternativa correta na quinta questão, letra D. Sexta questão. Considere que o chefe de uma produção de uma empresa, na relação aos seus subordinados, tem um estilo de administração, caracterizado pela administração científica taylorista, com um pouco de clássica, com Fayol, e burocrática de Max Weber. Assim, é correto afirmar que tem a seguinte percepção dos seus subordinados. De todas as alternativas que tem aqui, a primeira diz: tem prazer em trabalhar. Esquece. Trabalho não é local de prazer para esses três autores. Nem para Fayol e Ford, nem para Taylor, nem para Weber. Trabalho é trabalho. São egocêntricos e seus objetivos pessoais se opõem aos objetivos da organização. Essa é a correta. Para eles, você tem que ser duro com o funcionário, porque trabalhar não é a dele. Aceitam, então a B é a correta na sexta questão. A C, aceita e procura ser responsável pela empresa, nem pensar nisso. São criativos, não tem que ter criatividade, o trabalho é robotizado. Na época não existia robô, era mecanizado. E não resiste ao trabalho, porém torna-se assim, não são resistentes ao trabalho, porém torna-se em função de experiência negativa vivenciadas. Não, eles acreditavam que eles são resistentes ao trabalho e cabia ter tudo explicado nos manuais, como a teoria burocrática dizia, que tudo tinha que ser escrito e explicado, que era a melhor forma. A questão 7 fala, qual é a diferença entre Taylor e Fayol? Os dois são sensacionais. Agora, Taylor, muito ligado à parte de produção. Em Taylor, começava uma empresa ser organizada de baixo, na parte da produção, para cima. E cabia a produção ser organizada em prol da administração. Cabia o administrador escolher as melhores pessoas que melhor representassem a empresa. Então, de baixo para cima. Já Fayol, o contrário. Para Fayol, uma organização precisava ter uma organização de cima para baixo. As regras tinham que ser claras. Por isso ele é o criador do POC 3. Planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar. Essa era a função do administrador. Gerir a empresa para que o seu comando fosse obedecido. Segundo tópico de Fayol, ele também fez os 14 princípios, como a questão da equidade, do respeito ao outro, vale o que está escrito, que os burocratas aprimoram lá na frente. Então, os princípios deixavam claro que a empresa é de cima para baixo.
Então, voltado para a produção, aumento da produtividade, consequentemente modificava a empresa, e o outro, a empresa se modifica na sua parte organizacional e toda a empresa funcionará da melhor forma. Essa é a questão 7. A questão 8 tem uma pegadinha. Veja que ele fala de escola comportamental o tempo todo, mas a pergunta é escola de relações humanas. Vamos ler junto? A escola comportamental ficou conhecida como aquela mais orientada às pessoas. Os precursores dessa escola usaram os conhecimentos diversificados para compreender e administrar com mais eficácia as pessoas dentro das organizações. Com referência a essa abordagem, é correto afirmar que o movimento das relações humanas mostrava a eficácia da produtividade dependia da qualificação, a postular que pessoas mais especializadas é mais eficiente, isso é Taylor e Ford. B. Afirmava que a remuneração pelo trabalho deveria ser justa para o empregado e para o empregador. Não citou remuneração hora nenhuma na escola de relações humanas. Enfatizava que a alta rotatividade de pessoas prejudicava o funcionamento eficiente da organização. Perfeito. Ele enfatizava que sair muitas pessoas prejudicava o funcionamento e eficiência da empresa. Letra C. Defendia que os fatores sociais e psicológicos poderiam criar relações humanas eficazes nas organizações. Ele não chegou a tanto, não chegou a estudar tanto as questões sociais, mas um pouco as psicológicas, mas não as sociais, que aí vem ser estudado mais tarde aí sim, a escola comportamental, e postulava que a promoção e espírito de equipe daria um sentido de unidade para as pessoas nas organizações. Postulava que a promoção do espírito de equipe daria um sentido de unidade para as pessoas nas organizações. Ele não chegou a falar tanto assim da questão da promoção do espírito de equipe, Ele falava da equipe. Então aqui a C está mais correta, porque ela fala claramente na questão de não sair as pessoas, que prejudicaria o trabalho. A ideia da equipe coesa. Ele não chegou a estudar a equipe em si, ele estudou que a equipe reduzia a produtividade, que era o que ele tinha na época. A comportamental não, essa já se aprofundou muito mais. A 8ª questão. A teoria sobre a hierarquia da necessidade, do grande Maslow, foi fundamental para o estudo sobre motivação. Até hoje é muito estudado. Tem muita crítica. Se uma organização, já tendo estruturado um plano de cargos e salários, tem agora entre suas prioridades desenvolver um plano de carreira, como o funcionário pode ter ascensão? Está procurando em relação aos seus colaboradores atender qual necessidade? Ou seja, eu passo a poder crescer, a galgar mais. Se fosse só pelo salário, era o social. Mas eu quero aparecer, eu quero ser reconhecido, eu quero ser o melhor. Nós estamos falando da letra B, autoestima. Ele coloca todas aqui, Autorrealização, autoestima, social, segurança e sociológica. E o correto é autoestima. A 9ª. Heisenberg propõe a teoria dos 2 fatores como a forma de explicar como o ambiente de trabalho e o próprio trabalho interagem para produzir motivação. Uma importante aplicação da teoria dos 2 fatores é a técnica de enriquecimento do trabalho, também proposta por Heisenberg. Avalie as alternativas abaixo. Primeira, o enriquecimento das tarefas, que para ele é a única forma de motivar uma pessoa, é enriquecer o trabalho dela. O enriquecimento de tarefas consiste em uma constante substituição de tarefas mais simples e elementares do cargos por tarefas mais complexas. Isso mesmo. Como é que você enriquece? Você fazia algo simples e vai... Como é que você enriquece um trabalho? Você vai fazendo algo mais complexo. A empresa vai exigindo mais de você. Claro que isso tem que vir com a remuneração melhor e também reconhecimento por parte da empresa. Mas isso enriquece o seu cargo. Uma das possibilidades de enriquecimento de tarefas é o acompanhamento do crescimento individual de cada empregado. Correto. Se eu posso acompanhar um empregado, perceber que ele está crescendo de forma individual, consequentemente, eu estou melhorando a tarefa dele, eu posso dar mais atribuições a ele. Por isso que é difícil, gente. Porque a gente tem que analisar a empresa, mas tem que analisar o indivíduo. Se ele está capaz de fazer também. Porque às vezes eu enriqueço uma tarefa, mas não treinei. Meu funcionário não está preparado para isso e na realidade eu causo um grande problema.
E por último, o enriquecimento da tarefa reduz o absenteísmo. Absenteísmo é falta, né? A pessoa vai faltar menos e aumenta a rotatividade de pessoal. Não, as pessoas não saem mais se você está satisfeito com o trabalho, se você está motivado com o trabalho. Então a alternativa correta nessa questão é a letra B. 1 e 2 estão certas. Pessoal, essa aqui é uma simples revisão. Leiam o material, revejam. Não deixem de ver o livro de Chiavenato. Eu estou procurando ele aqui para mostrar a vocês. Espera aí. A importância de ver, ó, Teoria Geral da Administração. Esse é o de Chiavenato, mas tem outros autores como Antônio Ribeiro que tem lá também. Qualquer autor de introdução à administração fala dessa história belíssima da administração. Que não é que comece com Taylor, mas é Taylor responsável por transformar a administração em ciências, por dar números, por dar parâmetros, por fazer a administração passar a existir. For pega as ideias de Taylor, coloca a esteira e o trabalho fica ainda mais pragmático. E aí prova que aquela ideia taylorista aumenta a produtividade. Depois vem Fayol, organizando a empresa como um todo. Empresa essa que começa a crescer e precisa de uma organização muito maior. Aí vem a importância do administrador, vem as funções do administrador, vem as funções da empresa como comercial, contábeis, departamentalizando a empresa para que ela possa crescer e os 14 princípios de Fayol. Mais tarde vem Elton Mayer, né, que diz assim, opa, em nenhum momento aqui vocês pensaram nos humanos, né, no lado humano. E ele fala que para aumentar a produtividade é necessário que a equipe quisesse aumentar e surge aí o homem social contra o homem econômico de Taylor. Então, um homem social, que é aquele homem que gosta de viver com as pessoas, que precisam de viver com as pessoas. E se esse ambiente for legal, eu aumento a minha produtividade. Depois nós estamos falando da teoria burocrata de Max Weber, onde tudo tem que ser anotado, tudo tem que ser claro, né? Tudo tem que estar com as regras muito claras. Então, a empresa precisa ter todo tipo de cadastramento. Tudo tem que ser muito anotado, tudo tem que ser muito claro, né? A história do homem administrativo. E viemos para o homem comportamental, né? Aonde sai daquela inocência que nós vimos na escola de relações humanas, onde o ser humano era mais inocente, onde a empresa era mais inocente, acreditava que todo funcionário era bonzinho, e passamos a entender que o ser humano tem comportamento. Ninguém é tão mal, mas ninguém é tão bom. Existem seres humanos que estão engajados com a empresa, que estão, usando a palavra da moda, engajamento, estão motivados com a organização, e temos funcionários que não estão. E essa motivação pode ser pela teoria da necessidade de Maslow, começando pela fisiológica, né? Estou comendo, me alimentando, e aí eu já quero a questão da segurança, ter um emprego que pague certinho, que eu possa comprar uma casa. Aí eu venho para o terceiro ponto, que é o social, que eu já posso casar, constituir uma família, ser um representante da minha comunidade, tudo isso a partir do meu trabalho. Depois a autoestima, eu quero aparecer, eu quero ser reconhecido por aquilo que eu faço. E a autorrealização, que é o que eu poder chegar a uma situação que eu possa escolher o que eu quero fazer. E aí vem Frederic Heisenberg dizendo que tem duas formas para motivar uma pessoa. Na realidade tem uma forma só. Você tem duas motivações. Uma que ele chama de fatores higiênicos, que você dá instrumento às pessoas, mas ela escolhe se motiva ou não. Por exemplo, salário é uma coisa que pode motivar ou não. E os fatores motivacionais. Esse sim, fundamental, os fatores motivacionais. Por quê? Porque é através dos fatores motivacionais que você descobre como se engajar. Você percebe que a empresa está trazendo para você essa responsabilidade, te dando mais responsabilidade, mais autonomia, enriquecendo o seu cargo e confiando ainda mais de você. E encerramos com MC Douglas, tem o Simon também, né? O MC Douglas, né? O Douglas, que ele fala de uma teoria X, que é uma empresa mais durona, mais mecanicista, mais ligada ao Fordismo e ao Taylorismo, e nós temos uma empresa Y mais aberta, né? Claro que essas duas empresas estão coexistindo, existem até hoje, né? E muito pelo perfil de cada organização, né? Eu não acredito que tudo acabe ou tudo é ruim, não.
tudo depende da empresa e do perfil da organização. E o Simon, que fala um pouco das teorias das decisões, né? Existem decisões que são programadas, existem decisões que não são programadas. As decisões programadas são aquelas que a gente já faz no automático. Você acorda de manhã, você já escovou seu dente. Você já vai preparar seu café. Você já separa a roupa que vai trabalhar. Ou às vezes você faz isso até à noite. É uma decisão. Eu posso não ir trabalhar, eu posso não escovar o dente, eu posso não tomar café, mas já faço no automático. Então são decisões que a gente toma na empresa de forma já automática. Mas tem decisões não programadas, que são aquelas que estão fora do dia a dia e é onde a gente tem que tomar mais atenção e necessita de maior conhecimento do administrador. Desejar a vocês uma boa prova, refaçam as questões. Quem não enviou ainda todas as questões, né, todos os exercícios, faça os exercícios, mande. Vocês têm até o último dia, lembra? Da prova, né, pós-prova, para enviar. Né? Releia o TDE de vocês, que ele vai estar lá também. E no mais, um forte abraço a todos. Respondam. Já está aqui só para vocês corrigirem. Mas façam a revisão, escreva lá, leiam o material, leia, se possível, o livro também. E vem para cá para a gente tornar um administrador ainda mais, como é que eu posso dizer assim, que vocês já são administradores e administradoras, mas ainda mais competentes do que já são, né? Porque a gente vai melhorando a competência a partir de estudo e de informação. Um forte abraço a todos, até a próxima.